Oi, gente. Oi, turma do segundo ano F. Vamos para mais uma aula de redação e o nosso tema de hoje é gêneros textuais. Nós vamos estudar o que é um gênero textual. Mas antes, eu gostaria de revisar rapidinho com vocês o que a gente estudou nas últimas semanas sobre o que é um texto. Espero que tenha ficado compreendido para vocês a definição de texto, porque, como em outras aulas eu falei, nós temos a mania, né, vamos dizer assim, de acreditar que texto é só aquele texto que a gente faz para a escola, aquele texto com um monte de linhas, e não é, né? Vamos entender o que é um texto realmente, né? A pergunta ela parece ingênua, mas na verdade é um pouquinho mais complexa do que a gente pensa, né? Passamos parte de nossos dias lendo os mais diversos textos, interpretando-os e reagindo a eles por meio de novos textos, desde os textos mais corriqueiros, que são do dia a dia, placa de trânsito, cumprimentos, até os mais elaborados, como as obras de arte ou tratados científicos. A humanidade lê e escreve textos, certo? Então, sem ao menos pensar ou saber que a gente está em contato com o texto, ou produzindo texto, ou lendo algum texto, a gente faz isso sim no nosso dia a dia. Quando a gente olha para uma placa de trânsito, por exemplo, ali está um texto. E como a gente estudou, ali está um texto não verbal, que é aquele que não apresenta palavras, apenas imagens. Então, no dia a dia, nas mais diversas atividades que a gente faz, a gente está em contato com o texto, seja produzindo esse texto ou seja lendo esse texto, tá certo? Então, texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor, certo? Então, nós temos o texto, alguém o produziu, que é o autor, e nós temos o leitor, que é quem tem contato com o texto, fazendo a leitura dele, tá certo? Lembrando que nós estudamos a primeira variação de texto, que é o texto verbal e o não verbal. E o misto, né? O texto verbal é aquele que apresenta palavras, seja na oralidade ou escrita. O texto não verbal é aquele que usa apenas imagens, né? O recurso visual. E nós temos o texto misto, que é o que utiliza tanto a parte verbal como a não verbal, certo? Mas e aí, o que são gêneros textuais, que é o nosso assunto de hoje? Os gêneros textuais, a gente não consegue separar ele dos tipos textuais, até porque muita gente confunde gênero com tipo. E antes da gente entender o que é um gênero textual, eu gostaria de explicar para vocês qual a diferença que existe entre gênero textual e tipologia textual, porque são duas coisas diferentes, tá certo? Às vezes, numa atividade, pode pedir o tipo textual e em outra atividade pede o gênero. Então, tem que saber o que é o gênero e o que é o tipo textual. Para vocês entenderem melhor, eu preparei uma metáfora, tá certo? Nós iremos comparar a tipologia textual, o tipo textual com a farinha de trigo, certo? Imaginem que tipologia textual é a farinha de trigo. E o gênero textual é o que a gente consegue produzir com essa farinha, né? Então, o tipo textual é a matéria-prima, e a partir dessa matéria-prima eu posso produzir várias outras coisas, tá certo? No caso da farinha de trigo, eu posso produzir bolo, pão, pastel, torta, inúmeras e incontáveis produções. Isso é o que acontece com a tipologia textual. A partir da tipologia textual, eu posso produzir vários outros textos, que no caso são os gêneros textuais. Ficou mais claro para vocês? Eu espero que sim. Ó. Tipo textual, nós temos 5: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo.
Já os gêneros textuais, eu não consigo nem contar quantos são, porque eles são inúmeros e eles fazem parte desse tipo textual. O tipo textual, como a gente viu, é a matéria-prima, por exemplo, o narrativo, né? Nós temos a matéria-prima narrativa e podemos produzir diversos e inúmeros gêneros textuais. Eu coloquei apenas alguns exemplos aí: conto, crônica, romance, notícia, biografia. São exemplos de textos narrativos. São apenas esses? Não. Nós temos vários outros, mas que fazem parte dessa tipologia. Se eu pedir para vocês dizerem qual os tipos textuais, a gente pode dizer esses 5 rapidamente. Mas se eu perguntar para vocês quais são os gêneros textuais, a gente não ia parar de dizer, porque eles são inúmeros, tá bom? Espero que tenha ficado compreendido a diferença que existe entre tipo e gênero. Tipo são só esses 5 aí, e gêneros são diversos que fazem parte de cada tipo desse daí, tá certo? Então, o que são gêneros textuais? São os textos concretos produzidos por nós, conforme a situação e o contexto exigem. São relativamente estáveis e variam conforme a necessidade e situação de produção. Então, entendendo melhor esse conceito, os gêneros somos nós quem produzimos, né? E nós produzimos de acordo com a nossa necessidade. Se eu preciso deixar um recado rápido para alguém, eu produzo o gênero bilhete. Então, é de acordo com o que eu preciso, tá certo? Se eu quiser, por exemplo, escrever uma história, criar uma produção, eu vou escrever um conto, por exemplo. Vai de acordo com a necessidade que a gente tenha. Então, a gente produz o gênero de acordo com essa necessidade, tá certo? E por que que eu coloquei aqui que eles são relativamente estáveis e variam conforme a necessidade e situação de produção? Porque eles podem se modificar de acordo com a nossa necessidade. Eu coloquei aqui um exemplo para ficar melhor para vocês. Antigamente, não sei se vocês lembram ou já ouviram falar, muita gente escrevia o gênero diário, que era contando o seu dia a dia, algumas coisas mais importantes que aconteceram no dia e escreviam diariamente. A gente chamava de diário. Hoje é muito raro. Por quê? Porque a necessidade foi se modificando, a nossa necessidade de escrever e de qual forma escrever, tá certo? Então, o gênero ele pode ficar ultrapassado, ele cai em desuso. Por quê? Porque vai surgindo novos gêneros que dá suporte ao que já passou. Acontece também com a carta, né? É raro hoje a gente ver alguém escrevendo uma carta, por exemplo, tá bom? Aí eu coloquei aqui o diário porque mais na frente ele foi substituído pelo blog, porque o blog ele servia para também escrever coisas do dia a dia e de acordo com o tema que a pessoa escolhesse escrever no seu blog, tá certo? E hoje o blog também está ultrapassado em relação a isso. Essa necessidade de escrever sobre o dia a dia ou coisas importantes do dia que a pessoa passou, o blog também ele já ficou para trás, porque hoje existe o tweet. O tweet é um gênero textual digital e ele é o que a gente escreve no Twitter, que é a rede social Twitter, tá certo? Então a gente chama tweet. Então, para vocês verificarem essa evolução do gênero textual, ele não está sempre ali estático, ele pode se modificar, né? E ele se modifica de acordo com a nossa necessidade. Então, de diário passou para blog, de blog passou para tweet. Então, é essa evolução que existem dentro dos gêneros textuais, tá certo? Então, assim, eu espero que tenha ficado claro na nossa aula de hoje o que são gêneros textuais e que eles são diferentes dos tipos textuais, tá certo? Aqui eu coloquei alguns exemplos de gêneros, lembrando que só são alguns mesmos, porque os gêneros eles são diversos e inúmeros, seria impossível a gente enumerar eles aqui, tá certo? Então, eu coloquei esses exemplos: enciclopédia, entrevista, panfleto, seminário, palestra, resumo, resenha, tá certo? Então, são os mais diversos possíveis.
Os gêneros textuais, eles morrem e nascem todos os dias. Estamos sempre produzindo esses gêneros. Então, é só para vocês perceberem que, às vezes, sem nem saber que a gente está produzindo um gênero, e a gente está produzindo, sim, no dia a dia, de acordo com a nossa necessidade. E eles morrem e nascem todos os dias porque tem alguns, como eu falei, que eles morrem porque as pessoas não utilizam mais eles. E nascem porque surge a necessidade de utilizar um gênero diferente. Então, os gêneros, eles evoluem dessa forma, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre isso, sobre o que é gênero textual e a atividade, como eu deixei nas orientações anteriores a esse vídeo, é que vocês anotem no caderno as informações mais importantes que vocês verificaram nesse vídeo. Não é necessário me enviar, vocês vão anotar só com a finalidade de estudar realmente, tá certo? E qualquer dúvida, eu estarei disponível para respondê-los.